Bom, pessoal, dando continuação às nossas aulas, essa é a aula 2, correspondente à situação de aprendizagem número 2, primeira série, né? E na situação de aprendizagem número 2, nós vamos falar das interações e transformações. Interações é quando interage e transformações é quando transforma. Isso parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque tem muitas interações que acabam não se realizando como transformações químicas. Então vamos tentar separar esses dois conceitos aqui na situação de aprendizagem número 2. Lembrando vocês que na situação de aprendizagem número 2 podemos aprender três grandes habilidades, que são identificar a formação de novas substâncias a partir das evidências macroscópicas, mudança de cor, desprendimento de gás, mudança de temperatura, formação de precipitado, emissão de luz, enfim. Existem várias possibilidades, tá? E as outras duas são classificar fenômenos que resultam em formação de novas substâncias como transformações químicas, que é basicamente reconhecer se uma transformação química está acontecendo ou não, tá? E comparar o tempo necessário para que as transformações químicas ocorram, que está relacionada com a rapidez, tá? Então vamos lá. Atividade 1, transformações químicas. Lembrando vocês que é sempre importante vocês estarem dando uma lida em todos os textos que o material apresenta, tá? E comigo vamos diretamente para os exercícios em sala de aula, tá? Completar as colunas, né? Dizendo qual dessas colunas aqui, ó. Primeira coluna, material obtido diretamente da natureza. Existem muitos, né, que o homem tira diretamente da natureza. E materiais obtidos por transformações de matérias-primas, tá? E aqui dá um exemplo para cada. Então, se você seguir nessa linha aqui do ouro, o que mais que você tira diretamente da natureza? Todas as pedras preciosas, diamante, esmeralda, quartzo, enfim, em seguindo essa linha aqui da ideia do ouro. Mas também alguns materiais que a gente tira direto da natureza, pode ser carvão, vem direto da natureza, está pronto lá, carvão mineral, está pronto da natureza. As madeiras, né, que podem ser utilizadas, vem direto da natureza. Porque aqui está falando materiais, não minerais, tá? Não vamos confundir. Então pode ser madeira, pode ser propriamente a areia, que é retirada do rio para utilizar na construção civil, a pedra, que é retirada de rocha, enfim, existem muitos materiais que podem ser retirados diretamente da natureza. Agora, materiais obtidos por transformações de matérias-primas, dá de exemplo a cal. Pode ir na sequência aqui o cimento, o ferro, o cobre, a prata, o alumínio. A maioria dos metais tem que passar por transformações de químicas, ok? Então tá, seguindo. Faça um resumo das principais ideias que apareceram durante a discussão da tabela. Isso é um exercício para ser realizado em sala de aula, né? Comente de que forma, na antiguidade, o domínio do fogo proporcionou ao ser humano melhores condições de segurança. Então imagina o homem da caverna na sua situação sem fogo, à noite, com um animal selvagem, como é que isso pode melhorar a segurança? Na alimentação, o que é melhor comer? Um alimento cru ou cozido, né? Fale um pouco sobre isso. E conforto. Lembrando que naquela época não tinha aquecimento global, como é que fazia no inverno? Como é que fazia no frio? O fogo ajudou ou não com isso? Né? Fale um pouco sobre cada um desses três pontos. Questão 4. Muitas pessoas confundem, gente, vamos prestar muita atenção nisso aqui, ó. Muitas pessoas confundem mudança de estado físico, tá? Mudança de estado físico, vou até grifar para vocês aqui, com a ocorrência de transformações químicas. Então vamos ver. Quando eu sei que está rolando uma mudança de estado físico? Primeiro, mudança de estado físico tem que ter temperatura envolvida. Que temperatura? Ou você coloca o material em aquecimento, ou você coloca ele em resfriamento. E vamos lembrar aqui, para quem não lembra, mudança de estado físico nada mais é do que estado líquido para sólido, sólido para líquido, líquido para vapor, vapor para líquido, sólido para vapor, vapor para sólido, tá? São mudanças de estado físico. Então vamos lá. Queima do gás de cozinha. Como é que eu sei se a queima do gás de cozinha é uma mudança de estado físico ou uma transformação química?
primeiro questionamento que vocês têm que fazer é o seguinte: toda mudança de estado físico, o material não muda. Então, por exemplo, a água congelada, o gelo, ele deixou de ser água, a hora que derreter, ele se transformou em outro material? Não, ele continua sendo água. E o gás de cozinha, quando ele queima, se você pegar a fumaça do gás de cozinha depois que ele queima, ele volta a ser gás de cozinha? Não. Então, o gás queima do gás de cozinha é uma reação química, tá? Evaporação do álcool em contato com a pele. Lembrando, gente, que evaporação é parecido com o quê? Com quando o material está fervendo. Quando a água está fervendo, ela não está evaporando. Quando o álcool está evaporando, ele não necessariamente está fervendo, mas é um processo que é revertível, não é? Se você pegar o vapor de álcool e condensá-lo, ele volta a ser álcool. Então, no caso da evaporação do álcool, é uma mudança de estado físico. Questão 5. Uma ideia muito comum é de que são necessárias pelo menos duas substâncias interagindo para que ocorra uma transformação química. Essa questão é bem legal porque vocês sempre se confundem bastante com isso. Então, a primeira pergunta aqui é uma pergunta pessoal. Você concorda com essa ideia? E justifique. Então, você responde isso, né? Porque na B a gente vai descobrir se é o que você respondeu na A é verdade ou não, tá? Já responderá? E aí? Toda transformação química precisa ter duas substâncias para que a reação aconteça? Verdade ou mentira? Vamos descobrir. Considere os casos de transformações químicas a seguir. Calcinação do calcário, que é calcário. Lembrando, calcário é quem? Nossa matéria-prima, né? Que vai dar cal vivo mais gás carbônico. Água oxigenada. Lembrando que, ó, tá lá do lado esquerdo, não tá? Então é matéria-prima. Então quantas matérias-primas tem aqui? Água oxigenada. E gás oxigênio. Só o gás oxigênio. Então nós temos exemplo de 3 reações químicas que não precisam de outra, né? Que não precisa de outro material para estarem reagindo. Então, o calcário, a água oxigenada e o gás oxigênio é uma matéria-prima só. Isso responde a questão A. Então, se você respondeu que sim, conserte. A análise desses casos confirma ou contraria a ideia que são necessárias pelo menos duas substâncias para que ocorra uma transformação química, tá? Explique aí. Atividade 2. Reconhecer a ocorrência de transformações químicas, tá? Então vamos lá, é um experimento e eu vou colocar aqui nesse experimento o que acontece. Então, ó, sistema, primeiro sistema, primeira parte. Quem que nós temos aqui, ó? 2 ml de ácido clorídrico. Então vamos ver. Ácido clorídrico, HCl, e adicione carbonato de cálcio. Então quem que é o meu primeiro sistema? HCl mais CaCO3. Vamos ver se dá para escrever aqui, ó. Quem que é meu primeiro sistema? HCl mais CaCO3, tá? Qual que é o estado inicial? Líquido mais sólido, tá? E o estado final? Galera, quando eu misturar o ácido clorídrico com o carbonato vai liberar CO2 e vai se dissolver. Então o estado final vai ser líquido mais líquido. Vai virar tudo uma solução só, translúcida, tá? Tem evidência de transformação química? Tem. O que vai acontecer? Vai efervescer, tá? Efervescer, ok? Igual acontece quando você coloca um sal de fruta, um eno, né, um antiácido dentro de um copo de água, tá? Efervesce, lembrando que ele vai ferver, mas não tem temperatura envolvida, ele não está no fogo para ferver. Então, olha,
Se você falar assim, a água está fervendo e com temperatura, é mudança de estado físico, mas ter efervescência ou efervescer sem temperatura envolvida é uma evidência de transformação química. Então vamos lá. Sistema da segunda parte, vamos voltar lá em cima. O sistema da segunda parte é sulfato de cobre e hidróxido de sódio, ou seja, CuSO4 e hidróxido de sódio, que é NaOH. Então nós temos aqui, ó, CuSO4 e NaOH. Vamos lá. CuSO4, né? Com as suas 5 águas, mais NaOH, tá? Então qual que é o meu sistema inicial? É líquido, né? Que os dois estão dissolvidos em água, mais o que? Líquido. Então líquido mais líquido. E o estado final, o sulfato de cobre em contato com o hidróxido de sódio vai formar um sólido gelatinoso azul. Então vai virar aqui um sólido gelatinoso, tá? E qual que é a evidência? A evidência é formação, né? Formação do sólido sólido gelatinoso, tá? Parte 3, vamos lá? Terceira parte. Experimento entre a solução de sulfato de cobre e palha de aço, tá? Então vamos lá. Sulfato de cobre a gente já colocou no sistema 2 e palha de aço é ferro, tá? Para quem não sabe, palha de aço é ferro. Então como é que vai ficar meu sistema aqui? Vai ficar assim, ó. CuSO4 vezes suas 5 águas, né? H2O mais quem? Mais ferro. Mais ferro, tá? E aí o sistema é como? É líquido, porque o sulfato de cobre está dissolvido em água, né? Mas a palha de aço é sólido. E aí o que vai acontecer? Quando se coloca a palha de aço dentro de uma solução de sulfato de cobre, a palha de aço, que é uma cor cinza escuro, né, chumbo, ela passa a ficar vermelhada, cor de cobre, né? Mas o seu estado final vai ser líquido mais sólido, ele não muda o estado, tá? Mas tem uma mudança de coloração. Então qual que é a evidência? A palha de aço, né? Palha fica vermelha. Palha fica vermelha.
Parte 4. Qual que é o sistema da parte 4? Solução de ácido clorídrico e magnésio ou zinco. Então, ácido clorídrico e magnésio ou zinco. Então, vamos fazer com magnésio. Então, vamos lá, ó. H, sistema inicial, né? HCl mais magnésio, tá? E estado final, o que vai acontecer? Esse magnésio, bom, estado inicial vai ser líquido mais sólido, tá? E o estado final vai ser líquido mais líquido, porque o magnésio vai se dissolver no ácido clorídrico. E qual que é a evidência? Temos duas evidências, que é a efervescência mais aquecimento. Então, o que vai acontecer aqui? Além de fervecer, vai aquecer o tubo. Então, está acontecendo o que? Liberação de energia durante a reação química aqui no sistema 4. Vamos lá para a quinta parte. Quinta parte, nós temos a solução de ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Então, vamos lá. Quinta parte, nós temos HCl mais NaOH. Então, o sistema inicial vai ser, ó, sistema inicial, estado inicial é líquido mais líquido, ok? Estado final vai continuar sendo líquido mais líquido, ok? E qual que é a evidência de transformação química? A evidência que acontece o quê? Quando você mistura, são dois líquidos translúcidos. Na hora que você mistura, acontece um aquecimento do frasco. Então, essa é uma outra reação química que acontece aquecimento. Liberação de energia durante a reação. E na sexta parte nós temos quem? Gás carbônico e água de cal. Então vamos lá. Gás carbônico e água de cal, nós temos lá gás carbônico, que é CO2 mais CaOH2, que é hidróxido de cálcio. E o sistema vai ser gasoso mais líquido. E no estado final, o que acontece? Você vai soprar na água de cal e essa água de cal vai ficar turva, né? E essa turva é a formação de carbonato de cálcio. A formação do carbonato de cálcio é um sólido. Então, no final, você vai ter um sistema que vai ser líquido mais quem? Sólido. Ok? E qual que é a evidência, né? A água
radical fica turva. Ok, galera? Então esses são os experimentos, né? Vamos lá para questões de análise do experimento. Questões de análise do experimento. Analisando as anotações da tabela de registro de observações do experimento, em quais interações você considera que houve transformação de novas substâncias? Em quais? Todas. Todas acontecem a transformação de novas substâncias. Por que acontece a transformação de novas substâncias? Porque tem evidência de reação química, tá? Guardem bem isso na cabecinha de vocês. Quais das interações realizadas no experimento você consideraria que são transformações químicas? Quais? Todas, né? E como é que se explica isso? Através das evidências. Então, gente, pega uma folha de caderno, responde essa questão direitinho e cola aqui, tá? Que não tem espaço para responder. Como é que você sabe que, por exemplo, a parte 1 teve uma reação química, né? Você sabe porque ela efervesce. E a 2, porque tem formação de sólido gelatinoso. E assim na sequência. Lição de casa. Considere os fenômenos a seguir, cite as evidências de interações e diga se são transformações químicas ou não. Então, água sanitária na roupa colorida. O que a água sanitária faz na roupa colorida? Ela descolore a roupa colorida, não é isso? Consequentemente, isso é uma reação química? Sim, é uma reação química, porque ela está descolorindo a roupa, está mudando a cor da roupa, né? Ferver água é reação química? Não, não é reação química, é mudança de estado físico. Obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. Quem não sabe, gente, a obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar é feita da seguinte maneira. Confina a água do mar num local e deixa a água evaporar. Fica só lá quem? Só o sal de cozinha. Então, a obtenção da água do mar é uma reação química? Não, não é uma reação química, porque só precisa evaporar a água. Enferrujamento de um portão é uma reação química? Aí eu pergunto para vocês. O portão enferrujado, ele tem a mesma cor do portão não enferrujado? Quando essa ferrugem está bem avançada, ela tem o mesmo formato ou ela começa a esfarelar? E aí, é uma reação química ou não? Tem evidência? Tem. Qual que é a evidência? Mudança de cor, o material fica quebradiço, né? Que a ferrugem ela é quebradiça, enfim, tem várias evidências. Então, é uma reação química. Amadurecimento de uma fruta. É uma reação química? Tem mudança de cor? Tem mudança de sabor? Tem mudança de odor? Né? Tem mudança na consistência dela? E aí, é uma reação química ou não? Sim, é uma reação química. Evaporação da acetona. Tudo que evapora não pode voltar a ser o que era antes? Pode. Então é uma reação química? Não, não é uma reação química. Questão 2. Analise os seguintes fenômenos e assinale aqueles que podem ser considerados transformações químicas. Então vamos lá. Dissolução de sal em água é uma reação química? Tem mudança de cor, mudança de sabor, mudança de odor, tem efervescência, aquecimento, resfriamento? Não. Então é uma reação química? Não. Explosão de uma bombinha de pólvora é uma reação química? Com certeza. Corrosão de um cano de cobre é igual a corrosão do ferro. É uma reação química. Derretimento de um sorvete é uma reação química? Não. Apodrecimento de um pedaço de madeira é uma reação química? Com certeza. Corrosão de uma pia de mármore pelo vinagre? Também. Toda corrosão é uma reação química. Queima de uma vela. A vela, depois que queima, ela pode ser, se você pegar toda a fumacinha, ela volta a ser uma vela? Não. Então é uma reação química? É. Mistura de suco em pó com água e açúcar. Se secar a água, ele não volta a ser suco em pó? Volta. Então é uma reação química? Não, não é uma reação química. Galera, novamente, chegamos no final da situação de aprendizagem. Sejam honestos com a aprendizagem de vocês. Façam um resumo dessa situação de aprendizagem. Um forte abraço e até a próxima.